Olá! Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Vamos dar continuidade à nossa leitura comentada do livro de Atos dos Apóstolos. Nós estamos no capítulo 15, vamos ler do 30 até o 35. E diz assim: Uma vez despedidos, os homens desceram para Antioquia, onde reuniram a igreja e entregaram a carta. Os irmãos a leram e se alegraram com a sua animadora mensagem. Judas e Silas, que eram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Tendo passado algum tempo ali, foram despedidos pelos irmãos com a bênção da paz, para voltarem aos que tinham enviado. Mas Silas decidiu ficar. Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia, onde, com muitos outros, ensinavam e pregavam a palavra de Deus. Nesse texto, duas coisas saltam aos nossos olhos, são muito importantes. A primeira delas é a carta. Que carta é essa? Nós sabemos que, durante toda a história, os judeus entendiam que Jeová era Deus somente deles. Tá? Ainda porque os judeus era um povo politeísta que só tinha um Deus, enquanto os outros povos tinham muitos deuses. E o judeu entendia que Jeová era só deles, apesar que tinham muitos problemas no decorrer da história. Mas, em suma, Jeová era Deus somente dos judeus. No Antigo Testamento, um ou outro gentio se curvava diante de Jeová, mas muito poucos, como é o caso de Naamã, né? E a rainha africana, muito poucos. Nos evangelhos, já no tempo de Jesus, aumentou um pouco o número de gentios que se curvavam, como é o caso do centurião, como é o caso da mulher Cirofenícia. Inclusive, esse assunto da mulher Cirofenícia, a questão dessa diferença entre judeus e gentios é bastante acentuada, né? Esse texto é muito claro nisso. Mas no livro de Atos há um derramar do Espírito sobre os gentios. Então há uma conversão de gentios muito grande, uma assustadora conversão dos gentios. Então os judeus ficaram numa situação difícil. Eles não queriam aceitar os gentios, porque por tradição, né, eles eram pessoas imundas. Então um judeu nem se aproximava do gentio. Mas, por outro lado, Deus estava demonstrando que ele queria os gentios. Então, isso deixou a comunidade judaica no impasse. Então, o que eles fazem? Eles fazem uma reunião para discutir o que estava acontecendo. Nesse momento, Tiago, nós já falamos sobre isso alguns vídeos atrás, Tiago vem com uma proposta. E essa proposta é a seguinte: nem muito lá, nem muito cá, né? Vamos aceitá-los, mas vamos impor algumas regras. E essas regras estão aqui no capítulo 15. É a questão de abstenção de se alimentar de animais sacrificados a ídolos, animais que foram sufocados, ou seja, que morreram com agonia, né? Se abster do sangue desses animais também, animais que morreram com medo, a questão da imoralidade sexual. E isso foi escrito numa carta, e uma comitiva, inclusive onde Paulo e Barnabé estavam juntos, né, foi levada para a igreja. Os gentios, quando souberam disso, se alegraram, né? Vamos ser recebidos, apesar das restrições, mas vamos ser recebidos. E assim os gentios começam a adentrar, começam a se aproximar dos judeus. Lembrando que essa questão dessa aversão, né, dos judeus pelos gentios é muito antiga, né? E por que isso? Porque os judeus entendiam, já que os gentios não seguem as leis mosaicas, que são inclusive 613 leis, eles não eram dignos. E cá entre nós, os judeus também não seguiam, né? Jesus fala isso claramente. Jesus os chama de corja de víboras, né? Hipócritas, sepulcros caiados. Por quê? Porque eles impunham leis sobre os outros, mas eles mesmos não cumpriam, né? Quando houve aquela visão que Pedro
teve de um lençol, algo como um lençol, né, baixando com animais de toda espécie, Deus manda Pedro matar e comer, e Pedro diz não, e isso acontece 3 vezes, Deus diz, mata e come, Pedro, não, não, não. Por quê? Porque na lei mosaica aqueles animais eram proibidos. A religião de Pedro era tão entranhada, tão dominante sobre Pedro, que mesmo Deus mandando, ele optou por seguir a lei mosaica. Da mesma forma, quando ele vai para a casa de Cornélio pregar. Ele prega para o gentio, mas ele prega a contragosto. A gente tem até a impressão que ele cede para aceitar os gentios, mas a verdade é que isso não ocorre. Ok? Outra coisa importante é que esses homens não paravam de pregar, né? Eu até disse que quando eles não estavam pregando, estavam pregando. Então o que acontece? O prazer que esses homens tinham de pregar era muito grande. E eu particularmente, eu fico até envergonhado diante desses homens, que eles tinham um zelo, um apego, um amor tão grande à pregação do Evangelho, que nas minhas orações o primeiro tópico deveria ser: Senhor, me ensina a ser como eles. Um episódio, quando os discípulos foram libertos da prisão, sob ameaças, se eles voltassem a falar no nome de Jesus, eles saem e vão encontrar com a igreja. E quando eles encontram com a igreja e relatam o que aconteceu com eles para a igreja, eles param para orar. E o interessante é que eles não oram para Deus os livrar das autoridades. Eles oram para Deus dar intrepidez a eles, para eles terem ousadia de continuarem pregando apesar das ameaças. Quisera que nós fôssemos assim, quisera eu ser assim. Tá? Por hoje é só. O meu telefone é 39645836. Tá? Qualquer dúvida é só ligar. Eu quero fazer um convite a você. Você que gosta de ler Bíblia, e você que gosta, mas ainda não teve oportunidade, por essa ou pela aquela razão, eu quero convidar você a participar de um estudo chamado Conhecendo Deus através das Escrituras, né? Ou da Bíblia. Você vai levar 10, 15 minutos por aula, é até um momento interessante, você separa 10 minutinhos, 15 minutinhos por dia com a sua família, se reúne em volta da mesa, bota o seu tablet, o seu computador, ou o seu celular, e a sua família junta vai assistir um videozinho de 10, 15 minutos, um caderninho do lado de preferência. Eu tenho meu caderninho, né? Vá anotando aquilo que você achar interessante, aquilo que você não concordar, e o meu telefone está disponível, 999-645836, assim como o nosso canal Cristianismo em Foco Oficial. Você entre lá, faça a sua pergunta, esclareça, diga o que você concordou, o que você não concordou, tá bom? E você é o nosso convidado. Ligue para mim, marque para você ter a oportunidade de participar desse estudo, Conhecendo Deus através das Escrituras. Meu nome é Orlando Brasil, meu telefone é 999-645836. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Um grande abraço, fique com Deus, tchau.